Olá, está começando mais um Saúde é Vida e hoje nós vamos falar sobre diabetes. Você já deve ter ouvido falar desse tipo de doença que é traiçoeira e silenciosa. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente no Brasil mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença. Ela é a terceira maior causa de morte no país. E quem vai explicar tudo sobre esse tema é a Denise Franco, endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo. Denise, primeiro eu agradeço a sua participação aqui conosco nesse quadro, no Saúde é Vida, da TV Câmara Campinas. Muito obrigada pela sua disposição em nos atender. Olá a todos, é um prazer estar aqui e principalmente levar informação sobre uma doença que acomete mais de 10% da população global. Então, o mundial convive com essa doença. Daí a importância da gente levar informação sobre ela. Exatamente, doutora Denise, esse tema é especialmente aí, né, muito importante para quem está em casa nos acompanhando. Vamos começar então nosso bate-papo. Primeiro, a gente quer saber o que é a diabetes, como que ela se manifesta aí no organismo. Então, de uma forma simples, a gente chama de diabetes mellitus quando eu tenho o açúcar no sangue em níveis mais elevados. E aí, decorrente desse nível elevado, a gente tem como se eu tivesse um problema que acontece em decorrência desse açúcar elevado. Ele pode alterar o metabolismo de gorduras, o metabolismo de proteínas, e com isso a gente ter problemas. E a gente vai discutir isso aí ao longo. É importante todo mundo ficar atento, porque a gente vai discutir sobre esse assunto ainda aqui nesse período. Denise, existe alguma causa específica, né, para a pessoa desenvolver a diabetes? É importante a gente dividir em tipos de diabetes, porque nem todo diabetes mellitus é igual, então tem causas diferentes. As três principais, na verdade a gente chama o tipo diferente de diabetes, são três mais comuns, então, na população. O diabetes tipo 1, que ele está diretamente relacionado com o que a gente chama de doença autoimune. Então, o corpo reconhece como se fosse uma parte, o nosso sistema de defesa reconhece uma parte da gente como se fosse estranha. No caso do diabetes tipo 1, a célula que produz insulina, ela é reconhecida como estranha e o organismo, então, nosso sistema de defesa vai atacar aquela célula que produz insulina. Só para a gente lembrar, né, a insulina é o hormônio que coloca o açúcar para dentro da célula. Então, quando a gente fala que tem diabetes mellitus, eu tenho essa insulina, ou ela deixou de ser fabricada, ou ela está com uma ação prejudicada. Então, no caso do diabetes tipo 1, eu não tenho a produção de insulina, porque a célula que produz essa insulina, ela deixa de produzir, ela morre, né? Ela é atacada, e com isso, desde o diagnóstico, a pessoa tem que utilizar insulina injetável, enquanto a gente não tiver cura para o resto da vida. O outro tipo de diabetes, que é o que incide na maior parte do mundo, né, e que a gente está falando, tem um impacto importante em termos de epidemia, é o diabetes tipo 2. Então, ele está diretamente relacionado com obesidade, sedentarismo, com um fator, tem uma herança genética mais marcante, porque se eu tenho um pai e uma mãe que tem diabetes, eu tenho 30% a mais de chance de ter diabetes do que a população em geral. E aí, o outro tipo de diabetes, então o terceiro, é o que nós chamamos de diabetes gestacional. É um diabetes que desenvolve só enquanto a mulher está grávida, acabou a gestação, teve o parto e, em geral, ela deixa de ter essa condição. Mas ela é muito importante de ser seguida, então essa mulher tem um risco maior que a população em geral para vir a desenvolver o diabetes tipo 2. Daí a importância da gente seguir essa mulher. Existem outros tipos de diabetes
tipo, é o que a gente chama de mellitus, mas ela está relacionada às vezes com medicação, com outras doenças endócrinas, alterações de congênitas, aí, de malformações aí da formação da insulina, mas aí é uma doença mais rara. As três causas principais estão relacionadas, então, diabetes tipo 1, tipo 2 e o gestacional. Agora, doutora, falando sobre a diabetes gestacional, né? Como que a pessoa pode, a mulher no caso, né, pode perceber que ela está com uma diabetes gestacional? Existem alguns sinais que o corpo vai dando, que ela não tinha antes e depois da gravidez ela passou a sentir? O que que ela deve fazer nesse caso? A incidência do diabetes gestacional é uma incidência até que alta na população das mulheres, né? Então, existe já uma padronização de avaliação da mulher no pré-natal, que já está estabelecida, tamanha a importância do diagnóstico neste período e a importância de seguir essas mulheres para diminuir o nosso risco de ter complicação materno-fetal. Então, existe uma padronização de já na primeira consulta de pré-natal, as mulheres têm que ter avaliação dessa glicemia de jejum e por volta da 28ª até a 32ª semana, da 24ª, desculpa, até máximo 28ª, 30ª semana, um teste de tolerância à glicose, ou seja, sabe aquele exame que a gente toma um líquido que é como se fosse um açúcar, e aí eu checo a glicemia antes de no jejum, né? 1 hora depois e 2 horas depois. E se essa já estiver alterado o valor de glicemia, então eu estabeleço aí tem alguns parâmetros que são diferentes do que a população em geral. Então, quando eu não tenho diabetes gestacional ou quando eu não estou na gestação, esses valores são diferentes. E aí eu faço o diagnóstico dessa forma. Tem alguns sinais clínicos que podem dar o alerta para o médico, então o ginecologista já está acompanhando, por exemplo, um aumento de peso de um mês para o outro mais rápido, um valor mais elevado, um crescimento fetal mais acelerado, um aumento do líquido amniótico, mas lembrando que, como ele é tão importante e existe uma incidência na população entre as mulheres, já está padronizado. Então, existe uma recomendação de acompanhamento dessas mulheres, então, não no período em que iniciou a gestação e nesses após a 24ª semana em que seja feito esse exame, porque ele é muito importante para a gente fazer o diagnóstico precoce para intervir, para diminuir o risco materno e fetal. Agora, nesse caso da diabetes gestacional, ela pode trazer riscos tanto para a mulher quanto para o bebê? Sim, então por isso a importância, a gente precisa lembrar que eu tenho uma meta de glicemia que é diferente de quem não está grávida e ela precisa ser rígida. A gente já vou até falar aqui, chamar atenção em que eu preciso ter uma glicemia 1 hora após a refeição abaixo de 140, porque se eu tiver essa glicemia elevada, eu tenho um impacto que pode ocorrer de aumento do risco de ter eclâmpsia e pré-eclâmpsia, então a gente chama assim da doença hipertensiva da gestação. E para o bebê, existe um risco maior de bebês maiores, então eles nascem maiores do que para aquele período da gravidez, então eles nascem com o que a gente chama de macrossômicos, tem um risco maior de ter queda de açúcar no início, logo no pós-parto, as crianças têm um risco maior de hipoglicemia neonatal e de complicações, de ter que ficar internado. Então, por isso a importância da gente fazer o segmento adequado, as mulheres seguirem um pré-natal de maneira correta, porque é assim que a gente consegue prevenir e diagnosticar mais precocemente e ter garantia aí que a gente possa ter uma gestação livre desses problemas que podem ocorrer. Gestação segura, né, doutora?
Agora, Exatamente, ter uma gestação segura. agora sobre os sintomas, né, que essa doença causa, quais são os principais, né? Os que chamam a atenção mesmo, que você fala, nossa, isso realmente você está com um quadro de diabetes. A gente costuma chamar que tem, denominar aí 3 polis, né, o polifagia, comer demais, poliúria, que é fazer muito xixi, e, que faltou? Poliúria, né, fazer muito xixi, polifagia e polidípsia, que é beber muita água, né. Então, assim, essa tríade, ela está muito frequente quando a gente tem o aparecimento, são sintomas clínicos que estão presentes mais comuns entre alguém que tem, já está com diabetes, né. Então, lembrar desses sintomas, se a gente tiver aí, ó, fico de olho, tem alguém na família que tem diabetes, estou acima do peso, mais sedentário, e com esses 3 polis associados, a gente tem um risco maior aí de ter diabetes, então tem que procurar o serviço e descobrir se a glicemia está boa. Agora, doutora, você falou dessa questão, né, de ir mais ao banheiro e tomar mais água, mas como que a pessoa que está em casa pode diferenciar uma sede normal de uma sede aí anormal, no caso, né, provocada aí por uma doença? Como que o pessoal pode fazer essa distinção? Isso é bem comum, porque a gente normalmente tem uma tendência a ter uma ideia de quanto a gente bebe, né. O fazer xixi é interessante, porque aí as pessoas chamam atenção assim: "Nossa, eu estou acordando no meio da noite para urinar, quando eu não fazia isso". Começa a contabilizar, está tomando mais do que os 2, ou, por exemplo, toma 1 litro de água por dia, eu estou tomando, vamos supor assim, 4 copos de água por dia. De repente, eu começo a tomar 10 copos de água por dia e estou levantando à noite para urinar, ou está o tempo todo tendo que ir ao banheiro para urinar. E tem uma característica que pode acontecer, lembra da polifagia, vontade de comer? E uma das coisas que chama muito atenção é comer bastante e de repente está perdendo peso. Então, o emagrecimento, às vezes, associado a esse aumento da ingesta alimentar, a gente fala assim, a gente fica até feliz, nossa, estou comendo tanto e não estou engordando. Ou estou até perdendo peso, então alguma coisa está estranha. É um alerta para a gente para procurar o serviço médico. Tá certo. Doutora Denise, e agora quais são os fatores de risco para essa doença? Você já mencionou um pouco aí sobre a genética, né? Tem algum outro ou outros fatores também? Então, a gente chama assim, fatores variáveis e não variáveis. Por exemplo, não dá para a gente mudar quem a gente é, a genética não dá para ser mudada, né? Não dá para a gente tirar, por exemplo, algumas coisas que você já tem convivendo com ela. Mas fatores ambientais a gente consegue modificar. Por exemplo, se eu estou acima do peso, estou mais sedentário, né? Isso eu consigo fazer mudanças de hábito de vida. Não dá para a gente alterar, por exemplo, se eu já tive diabetes gestacional, eu tenho um risco maior do que a população. Então, eu tenho que ficar atenta, né? Porque isso, ao longo dos meus anos passados, mesmo depois de ter tido diabetes lá 10 anos atrás, eu tenho a chance de desenvolver o diabetes tipo 2. Então, eu tenho como ficar atenta e ter mais cuidado ainda com o nosso peso. Por exemplo, o cigarro, fatores como o cigarro, ele aumenta o meu risco de ter diabetes. Então, o diabetes tipo 2, né? A gente está falando aqui do diabetes tipo 2. Então, chamando a atenção desses possíveis fatores que a gente consegue modificar. E para saber, a pessoal que está em casa, o pessoal que está acompanhando o nosso quadro nesse momento, como saber se eu estou fazendo o controle correto da diabetes? Eu acho que isso as pessoas têm bastante dúvida, tem aquela testagem que faz no dedo, o que que é o correto? É ir ao médico, é fazer a testagem em casa? Como organizar isso? Vamos tentar falar um pouquinho como eu faço o diagnóstico, como é que eu sei que eu tenho diabetes, tá?
Então, normalmente a glicemia, a hora que eu acordo, ela tem que estar abaixo de 99. Normalmente a gente tem entre 70 e 99, a gente chama isso de glicemia de jejum, ela tem que estar abaixo de 99. Se eu tenho uma glicemia de jejum entre 100 até 125, nós já chamamos dessa situação de pré-diabetes, tá? Ou seja, o açúcar já não está sendo colocado direito na célula, está sobrando um pouquinho, ainda não tenho diagnóstico de diabetes. Acima de 125, então assim, de 126 para cima, eu tenho já o diagnóstico de diabetes. Então, lembrando que essa é na glicemia de jejum, aquela primeira glicose, o primeiro açúcar que eu doso no sangue antes de eu comer, tá? É importante ter essa característica. E que ela tenha uma repetição, uma nova medida e que confirme que está maior ou igual a 126. Então, alguém que tem diabetes e eu quero saber se eu estou bem controlado, olhando só a minha glicemia de jejum, eu tenho que, então, a gente aceita que alguém que tem diabetes tem um valor acorde pela manhã, até 120 ele está bem controlado, tá? Então, lembrando que aí nós estamos falando de alguém que já tem o diagnóstico. Quem não tem o diagnóstico tem que estar com uma glicemia de jejum abaixo de 99, né? Então, não pode estar com 100 adiante. Aí, tem outra forma, então, para fazer o diagnóstico de diabetes tipo 2, eu preciso de uma glicemia de jejum, ou eu faço aquele teste de tolerância, lembra que eu falei do açúcar que a gente toma e depois checa 2 horas depois? Então, para a gente dar o diagnóstico de diabetes, eu tenho que, 2 horas após aquela tomada daquele açúcar, estar com minha glicemia maior ou igual a 200, tá? Existe uma outra forma de a gente fazer o diagnóstico de diabetes, que também é dosando no sangue um outro exame chamado hemoglobina glicada, que ela representa a média da glicemia nos últimos 3 meses. E se eu tiver a hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, eu tenho aí o diagnóstico também de diabetes, né? Se a glicemia for dosada aleatoriamente em algum momento do dia, ou depois que eu comi, ou durante o período lá, passou 2, 3 horas, mas eu tiver valores de glicemia maiores ou igual a 200, eu também tenho aqui o diagnóstico de diabetes. Existe aquela pontinha de dedo, né, que a gente é um exame que a gente tem em campanha. Agora, nos períodos de campanha, a gente consegue até ter vários locais que tem essa pontinha de dedo. Esse exame, a gente chama isso que é um exame de screening, ou seja, um exame de teste para saber se você tem um risco maior, mas ele não faz diagnóstico, tá? Ele serve para fazer o controle, serve para fazer o alerta para a gente, mas ele não é diagnóstico de diabetes, tá? Para a gente dizer se a pessoa está controlada, alguém que está com diabetes está controlada, a gente individualiza para cada pessoa, mas lembrando só os dados para a gente. Alguém que tem diabetes já sabe que tem, pode acordar com valores em torno aí até 120 de glicemia, pode 2 horas após ter comido, a gente fala que um bom controle é estar abaixo de pelo menos 180. E ter uma hemoglobina glicada, em geral, abaixo de 7%. Agora, doutora Denise, quais seriam os riscos para as pessoas que têm diabetes, não procuram um médico, né, não vão atrás do problema e simplesmente, né, deixam isso para lá, né, não vão atrás para fazer o tratamento adequado? Quais seriam aí os danos, né, para o organismo, para o corpo? Então, primeiro que a gente lembrar que, assim, diabetes não tem cura, então, por enquanto, a gente tem uma doença que enquanto a gente tiver cura, é para toda a vida. Eu não consigo ter tratamento, que eu digo para cura, mas eu tenho hoje tratamento e eu tenho como controlar. Então, é
importante as pessoas seguirem um acompanhamento médico, saber o que a gente precisa fazer, porque o melhor tratamento das complicações do diabetes é ainda a prevenção, né? E para fazer a prevenção, a gente vai falar um pouquinho de quais são as complicações. A gente costuma dizer que as complicações do diabetes, elas estão relacionadas aos pequenos vasos sanguíneos e aos grandes vasos sanguíneos. Aí, dos grandes vasos sanguíneos, a gente lembra que, então, a gente tem um risco maior das doenças relacionadas ao coração, aos grandes vasos, a gente chama isso de doenças cardiovasculares. Então, problemas de ter infarto, derrame, alterações nos grandes vasos das pernas. Então, lembrar disso, porque a gente tem, hoje, uma das principais causas de mortalidade de alguém que tem diabetes é a doença cardiovascular. E aí a gente tem, dos pequenos vasos, a gente tem um risco de ter alteração na retina, que é uma das principais causas de cegueira, uma das complicações do diabetes, a gente chama isso de retinopatia diabética. E existe um risco dos pequenos vasos ainda, uma doença renal, levando à insuficiência renal, se eu não tratar de maneira adequada. Existe um comprometimento da função da ação ali nas pernas e também dos nervos. Então, a gente pode ter o que a gente chama de associação de uma neuropatia, por isso a gente fala doença dos nervos, associada a uma alteração da irrigação, aí, da chegada do sangue dos membros inferiores, eu tenho um risco maior de ter o que a gente chama de pé de risco para diabetes, e aí poder um risco maior de amputação de membros se eu não tratar de maneira adequada. E aí tem algumas outras complicações, por exemplo, a doença periodontal, que são outras complicações associadas aí ao tratamento de maneira inadequada. Por isso, a informação é muito importante, porque ela pode ajudar para a gente a saber o que eu tenho que fazer e, principalmente, conhecer mais o diabetes e o risco de complicações para que a gente possa te tratar de maneira adequada. Com certeza, doutora. E agora, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, falando um pouquinho sobre o tratamento, né? Você falou que a melhor forma ainda é a prevenção, mas teriam outros para os tipos de diabetes? Cada tipo tem uma forma de tratar, é isso? Então, assim, a prevenção que eu falei em relação às complicações, né? Diabetes a gente tem tratamento, a gente não tem cura, mas tem como tratar. O paciente que tem diabetes tipo 1 só tem uma forma de tratar hoje, que é através da aplicação de insulina, né? Ela ainda é uma medicação injetável. A gente tem as duas principais formas de tratar o diabetes tipo 1, usando uma insulina que a gente chama de longa duração e uma de curta duração, que vai cobrir aí o período das refeições. E o tratamento para paciente para pessoa com diabetes tipo 2, ele pode passar desde através de medicações diferentes, o que a gente chama de forma oral, então que eu tomo em forma de comprimidos. Tem aí pelo menos umas 4 classes de medicamentos diferentes que a gente pode associar para melhorar o controle. E a gente tem medicações injetáveis, né? Medicação injetável que vai desde o que a gente chama de uma classe nova, que a gente chama de análogos do GLP-1, que é injetável, e a própria insulina, né? Insulina, a gente costuma dizer que é das medicações mais eficazes em termos de abaixar a glicemia, né? Ela, graças ao descobrimento dela lá no pesquisas que foram desenvolvidas em 1921, hoje a gente pode utilizar como uma medicação potente para tratar do diabetes, e ela pode estar em qualquer fase do tratamento do diabetes tipo 2 também. E no caso do diabetes gestacional, a maior parte das mulheres respondem muito bem a um plano alimentar adequado,
E quando a gente não consegue tratar só com a dieta, a gente utiliza também a insulina para esse grupo. Mas vale aqui a gente chamar a atenção que a medicação ela faz uma parte do trabalho, mas uma grande parte ela depende da pessoa que tem diabetes de fazer o lado dela. Se organizar na alimentação, ter uma alimentação mais equilibrada, incluir fruta e verdura no seu dia a dia, porque ajuda na saciedade, ajuda a gente a reduzir o nosso peso. Então, organizar o plano alimentar, isso é uma parte muito importante. Associar isso à atividade física, a gente tratar da nossa qualidade do sono, procurar diminuir os fatores de estresse. Se a gente tem mais tensão, está mais deprimido, mais ansioso, também cuidar da gente de uma maneira, a gente costuma dizer isso, que é uma maneira holística. Pensar na pessoa como um todo e tentar buscar o equilíbrio, porque através disso a gente também vai cuidar do nosso diabetes de uma melhor forma. Exatamente, doutora Denise, muito boa a sua explicação. Eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente nesse quadro, né, no Saúde é Vida. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, obrigada. E lembrar que, assim, a informação que a gente tem aqui, a gente pode repassar, porque ela é uma boa forma da gente tratar. E no próximo bloco, vamos conversar com uma nutricionista para saber a relação entre alimentação e diabetes. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Comportamentos saudáveis evitam não apenas a diabetes, mas outras doenças crônicas. Quem vai explicar melhor sobre isso é a nutricionista Josiane Spencer Pioner, membro da Sociedade Brasileira de Nutrição Funcional. Josiane, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco nesse quadro Saúde à Vida da TV Câmara Campinas. Muito obrigada. É um prazer estar aqui para conversar com vocês. Josiane, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, qual que é o papel aí da alimentação para a prevenção da diabetes? A gente sabe que os alimentos aí contribuem ou não bastante com esse quadro, não é mesmo? É importante colocar primeiro o seguinte, que nós temos mais de um tipo de diabetes, né? Então, a gente tem o diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, certo? O que é essa doença? As suas células de defesa, elas combatem a célula beta no pâncreas, que é quem produz a insulina. Então, como é uma doença autoimune, a pessoa tem diabetes tipo 1, que normalmente acomete mais na infância, na adolescência, e isso independe da sua alimentação, porque é uma doença autoimune e é uma doença que não tem cura, certo? Depois a gente tem o diabetes tipo 2, que é o que eu acho que a gente poderia concentrar aqui, porque é o seguinte, o diabetes tipo 2 é uma doença nutricional. Uma doença que antigamente acometia mais os idosos, né? Que é aquela conta que chega, sabe? Por conta do sedentarismo, por conta do estilo de vida, né? Da forma como a pessoa se alimenta. Aí chegava, quando você era idoso, aí você poderia acabar tendo diabetes tipo 2. Só que hoje, com o estilo de vida que a gente tem, né? E com esses alimentos processados ricos em carboidrato, a gente já está encontrando diabetes tipo 2 até em pré-adolescentes, né? Porque realmente é uma doença nutricional. É o excesso de carboidratos na tua dieta que vai te levar a um diabetes tipo 2 possivelmente, certo? Porque é uma doença que começa com uma resistência à insulina,
essa resistência à insulina vira um pré-diabetes e pode virar um diabetes. Então, o quanto antes você identificar que você tem uma resistência à insulina, já é um sinal de alerta para o diabetes tipo 2. E nesse caso que a doutora falou sobre a alimentação, né? Até crianças, né, já vem com um diagnóstico aí de diabetes, e isso é muito sério, né? É muito sério. Por quê? Porque as crianças estão se alimentando com excesso de energia, excesso de carboidrato, né? E não estão gastando essa energia, né? As crianças hoje em dia não são mais assim como em décadas passadas, né? Que iam para as ruas, que ficavam brincando, que se movimentavam mais. Hoje em dia você tem pouca atividade até na parte na escola, né? Que as atividades de educação física são bem limitadas, e a criança não brinca mais como era antigamente, ela não gasta essa energia. São crianças que muitas vezes ficam na frente da televisão, no videogame, só consumindo aquele monte de calorias, excesso de açúcar, né? Quando eu falo de carboidrato, eu estou falando de açúcar, porque carboidrato é um macronutriente que ele se transforma em açúcar. Você come carboidrato, ele metaboliza em açúcar. E em excesso, você fica diabético, infelizmente. Mas eu tenho uma boa notícia. O diabetes tipo 1, ele não tem cura, mas o diabetes tipo 2, por ser uma doença nutricional, você consegue sim entrar em remissão e reverter essa doença, se você corrigir os teus hábitos. Doutora Josiane, você tocou num ponto, né, importante sobre corrigir os hábitos. Mas como que as pessoas elas podem fazer isso sem ter aquele sofrimento, né? Deixar aí de abrir mão de uma coisa que gosta muito de comer. Como que as pessoas que estão em casa nos acompanhando podem fazer isso de uma forma leve, aí, pensando mesmo no bem-estar, na saúde, não só para os adultos, como para as crianças também, né? Olha, eu vou dar sim uma dica para as pessoas ficarem atentas, mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu acho importante, você falou sem sofrimento. A gente tem que entender que o diabetes, ela é uma doença cruel. Se você não fizer alguns ajustes, alguns pequenos ou até grandes sacrifícios, é uma doença cruel. A gente está falando de sofrimento. O diabetes tipo 2, ele pode causar cegueira, pode causar amputações dos membros inferiores, entendeu? Pessoas perdem o pé, perdem uma perna por causa do diabetes, ficam cegas por causa do diabetes. Tem doenças cardiovasculares, pode morrer com infarto por conta do diabetes. O diabetes traz problemas renais crônicos, a pessoa muitas vezes vai parar numa hemodiálise por conta do diabetes. Então, pessoal, a gente tem que despertar para isso, né? Então, assim, por maior que seja um sacrifício que você vai fazer, não se compara ao ganho de saúde e que você vai ter e evitar essas coisas cruéis, né? Porque é uma doença que tem consequências cruéis. Agora, uma dica, então, para as pessoas. Gente, se a gente está falando que o diabetes é o excesso de carboidrato que ele vai se transformar em açúcar, qual que é o ideal? Primeira coisa que você tem que fazer, diminuir os carboidratos na sua dieta e praticar uma atividade física, tá certo? Porque elas são alinhadas, uma atividade física e diminuir o excesso de carboidratos. O que é o interessante? Que as pessoas aprendam a ler o rótulo. E quando você pega uma embalagem no supermercado, tá lá, 0 açúcar, sem adição de açúcar, isso ilude o consumidor a achar que aquele alimento ele não vai se transformar em açúcar, e ele vai. Porque o que você tem que cuidar? Você tem que cuidar a quantidade de carboidrato que tem no alimento. Esse carboidrato vai se transformar em açúcar, não importa o que está dizendo no rótulo, tá? Vou dar um exemplo para você. Aveia. Eu vejo muito, até por orientação, né? Dependendo da linha que o seu médico ou nutricionista tem,
Eu vejo muita orientação, por exemplo, de usar aveia. Olha, coloca aveia, porque a aveia tem muitas fibras. A aveia tem muito carboidrato, né? Mais da metade, 57, quase 60% do volume da aveia é açúcar. Não importa se ela é um bom alimento, não importa se ela tem bastante fibras, a gente tem que se preocupar com a quantidade de açúcar que tem naquele alimento. Então, se mais da metade, você pensa, você vai comer um mamão, que já tem açúcar pra caramba. Aí você coloca uma colher de sopa bem cheia. Quando você colocar, você tem que olhar para aquela quantidade e dizer, opa, mais da metade aqui é açúcar. Eu gosto muito de usar os meus pacientes, eu vou dar uma diquinha aqui para vocês, é isso aqui, ó, gente. Estão vendo isso aqui? Isso aqui é um pacotinho de 5 gramas de açúcar. Significa 5 gramas de carboidrato. Então, vamos pensar aqui. Uma colher de sopa grande de aveia. Ela pode ter até 3 pacotinhos desses aqui de açúcar, numa quantidade de uma colher bem cheia de aveia, tá? Por exemplo, o pão integral. 2 fatias de pão integral, quando você vai olhar lá nos rótulos, ele coloca ali. Carboidrato em 2 fatias, 15 gramas de carboidrato. São 3 pacotinhos de açúcar desses aqui, tá? Então, o que é o ideal? Que a pessoa observe isso, não vá comer, eu vou comer porque é integral, eu vou comer uma quantidade maior porque está escrito que é integral, certo? A pessoa tem que aumentar o consumo de proteínas, o ovo, né? O ovo, o frango, o peixe, a carne. Então, por exemplo, no café da manhã, é sempre ideal que você consuma uma proteína junto com o seu café da manhã. Qual o café da manhã ideal? Você não vai comer 2, você vai comer uma fatia deste pão integral que você gosta, com ovos mexidos e frutas de baixo açúcar. Trocar o mamão pela goiaba, por exemplo, tá certo? E assim você vai fazendo esses ajustes. O paciente ele tem que se conscientizar que carboidrato é açúcar e ele não pode consumir açúcar porque o diabetes é uma intolerância à glicose, certo? Então é importante isso, tá, gente? O recado que eu mais quero deixar bem claro aqui, leiam os rótulos, porque e esquece o que está escrito lá na frente da embalagem. Tem que virar, ler os ingredientes e ler o que está escrito na informação nutricional. E cuidar a quantidade de carboidratos, tá? Doutora Josiane, você falou sobre a proteína. Qual que é a influência da proteína na glicemia? Existe essa relação? Tem alguns estudos, né, que indicam esse benefício, no caso? Olha, os benefícios de você consumir uma quantidade adequada de proteína, porque a gente não consome uma quantidade adequada de proteína. A gente pensa que consome, mas na verdade, se você for procurar um profissional que vá calcular a sua dieta e ver o seu recordatório, você vai observar que você não come a quantidade de proteína que você deveria. E no caso do diabetes, por que é importante? A proteína, ela traz saciedade, né? A proteína e a gordura. Mas a proteína, ela traz saciedade. Então, ao invés de você comer aquele pãozinho francês com manteiga, você vai ficar muito mais saciado e vai ter um índice glicêmico, ou seja, aquele açúcar, ele vai demorar um pouquinho mais para se transformar em açúcar. Se você colocar os 2 ovos mexidos, lógico que você vai ter que se movimentar, por isso que é importante a atividade física, tá? Porque se você não se movimentar, aquele carboidrato complexo que os nutricionistas falam, não, opte pelo carboidrato complexo, porque ele demora mais para virar açúcar, você tem que gastar enquanto ele está se transformando em açúcar. Então, você vai fazer uma caminhada, você vai para academia, se você não pode ir para academia ou você mora num prédio, você vai subir e descer a escada, faça alguma atividade, se movimente, porque senão, até o final do dia, independente se for devagar ou rápido, ele vai transformar em açúcar, tá? Então, a proteína, ela é importante sim, já vários estudos já mostram isso com relação à saciedade, com relação também
a melhora dessa parte de imunidade também, entendeu? É super importante, porque os estudos mais recentes até já falam, principalmente para o diabético que pode vir a ter um problema cardiovascular, que hoje em dia se sabe, por exemplo, a hipertensão ela está mais ligada ao consumo de açúcar, de carboidrato, do que ao consumo de sal. Então, é importante para o diabético cuidar da saúde do coração, e o excesso de carboidrato também prejudica muito. Mas não tem mistério. Quer saber? Assim, a grosso modo, muita água, no mínimo 35 ml para cada quilo de corpo. Então, se você, vamos arredondar aqui 40 ml, porque tem feito muito calor, né? Tá muito quente. Eu tô falando com vocês aqui de Fortaleza, gente. Então, aqui tá quente pra caramba, a gente aumenta um pouquinho mais. Mas é 40 ml, por exemplo, por quilo de peso, né? Se uma pessoa pesa 60 quilos, ela tem que minimamente consumir 2 litros e 400 ml de água, 2,4 litros de água, certo? Então, anota essa continha. Então, a água, priorizar as fibras, né? Os vegetais, certo? Proteína, gorduras boas, certo? Gordura boa, o que é? A manteiga, a gordura natural da carne, a banha de porco, que é uma melhor opção do que os óleos vegetais, porque eles são super inflamatórios, certo? E a gente, para cuidar da saúde do coração, é preferível que não seja esses óleos vegetais. O azeite de oliva, o óleo de coco, eles são melhores opções. E uma dica é o seguinte: quando você for escolher a sua fonte de carboidrato, que ela seja com vegetais que crescem acima da terra, que elas têm menos amido, certo? Com exceção da cenoura, que eu gosto de usar com meus pacientes, apesar de crescer embaixo da terra, ela tem uma pouca quantidade de amido. Mas então a gente está falando de chuchu, da abóbora cabotiã, da abobrinha, da berinjela, né? Que são esses vegetais que têm menos amido, porque o amido, gente, nada mais é. Imagina um colar de pérolas. É uma molécula de glicose grudada em outra molécula de glicose. É isso que é o amido. Por isso que ele sobe o açúcar no sangue muito rápido. O diabético tem que evitar os alimentos que são ricos em amido. A doutora Josiane, então, a recomendação para o pessoal em casa é abusar de água, vegetais e proteínas. Abusar não, que até água demais faz mal. Por incrível que pareça, né? Água demais desidrata, mas isso é uma conversa para um outro dia. Sim. Mas é isso, é priorizar os vegetais, a água de forma adequada, você vai lá e faz esse cálculo, 35 ou 40 ml para cada quilo que você pesa, você faz a continha. Proteínas boas, proteína, gente, é tudo, certo? Tudo de fonte animal, não tem problema. Frango, peixe, carne, as vísceras, né? O fígado, moela, coração, que são boas fontes de vitaminas do complexo B. E vegetais e frutas que tenham pouco amido, ou seja, que tenham pouco açúcar, no caso dos vegetais, e pouca frutose, no caso das frutas. Mas não tem mistério, gente. É comer comida de verdade. Lógico, veja bem, eu estou falando aqui com pessoas que têm o diabetes, certo? Que é para você conseguir fazer com que a sua doença entre em remissão. Se você é uma pessoa que é um indivíduo saudável, aí, lógico que você pode aumentar um pouquinho mais o consumo. Se você é uma pessoa, não, mas eu pratico bastante atividade física, eu me movimento, eu não sou uma pessoa sedentária. Então, lógico, você, nesse caso, você pode comer um pouco mais de carboidrato do que essa pessoa que está doente, que ela primeiro vai fazer um tratamento, ela vai colocar a glicose dela nos níveis normais e saudáveis, e depois, então, ela vai comer esse carboidrato com parcimônia, né? Vai voltar a comer
esse carboidrato, esse açúcar, de forma adequada para a vida dela, para o peso, a altura e conforme o tipo de atividade, conforme ela se movimenta. Correto, doutora Josiane. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco no nosso programa Saúde é Vida. Acho que o pessoal Muito de bom. casa ficou satisfeito aí com as suas explicações, né, e orientações para seguir uma dieta aí regradinha, né, e Espero ter ajudado. não abusar agora realmente nos carboidratos, né? Isso. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir esse nosso programa e outros também que a TV Câmara produz no YouTube da TV Câmara Campinas. E não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde à Vida!